Bom dia, gente querida. Graça e paz em Cristo Jesus. Espero que todos estejam bem. Hoje faz o quê? Uma semana, né? 8 dias do nosso isolamento social. Não é isso? Pelas questões que estão aí presentes, né? Com o perigo, né, do contágio e da proliferação da infecção pelo Covid-19, né? E há uma semana que a gente assim não se encontra, né? Que não tem aglomerações, que não temos reuniões também nas igrejas, né? Atendendo assim a uma, a uma recomendação das autoridades sanitárias. E isso é bom, isso não é ruim. A gente tem que obedecer o que as autoridades sanitárias estão falando para nós. Não é porque é bom, porque evita que a gente prolifere, né? Ou seja, que a gente se contamine e com isso vá passando para outras pessoas também. É por isso que é tão necessário a gente, nesse período, a gente ficar isolado, só sair para fazer aquelas coisas que são realmente essenciais, não é verdade? Então, alguns até têm dito assim: olha, já foi liberado o culto, né? Porque o presidente Bolsonaro reconhece a igreja como atividade essencial. Eu quero dizer o seguinte, que reconhecer a igreja como atividade essencial não quer dizer que está liberado para cultos. Ele apenas reconhece, mas não libera. E digo a vocês, ainda que fosse liberado a gente se reunir para fazer cultos sem uma autorização das autoridades sanitárias daqui do estado, é, eu não autorizaria em nossa igreja a gente se reunir. Por que eu estou dizendo isso neste vídeo? Não é? Para que as pessoas saibam que nós, principalmente nós pastores, temos responsabilidades com as nossas comunidades. E se as autoridades sanitárias dizem que é para a gente continuar em casa, que é para a gente não estar se aglomerando, eu prefiro crer no que as autoridades sanitárias, ou seja, as autoridades médicas, estão recomendando. Então, ainda que viesse uma determinação liberando as igrejas agora podem se reunir para cultuar. Bom, o que é que o Ministério da Saúde, o que é que a Secretaria da Saúde do nosso estado, o que é que o governo do nosso estado, o que é que eles estão falando? Não, eles estão dizendo que não é para liberar. Então, a gente não libera. A gente só libera a partir do momento em que a gente em que as autoridades, no momento em que as autoridades sanitárias, médicas disserem assim, olha, agora acabou o isolamento, a gente pode estar se reunindo. Tá certo, gente querida? Eu estou dizendo isso porque tem pessoas ainda que perguntam às vezes, olha, vai ter culto? Olha, foi liberado. Não foi liberado, gente. Não foi liberado, certo? Reconhecimento não é liberação, certo? Reconhecimento de que as igrejas é uma atividade essencial não significa que está liberado. Então eu estou dizendo isso, certo? E, e a igreja, pelo menos a nossa igreja, Igreja Batista Missionária em Camaragibe, só será liberada a partir do momento que eu sentir a segurança por parte das autoridades sanitárias, por parte das autoridades do Estado aqui, né, as autoridades médicas, elas derem o aval, disseram, olha, está liberado, podem se reunir, aí a gente vai, de acordo com a orientação que vier deles, a gente vai assim liberando. Tá certo, queridos? Isso é uma palavra logo de início para que a gente tire qualquer dúvida da nossa cabeça. Outra coisa que eu gostaria também de falar, e até agradeço, é aqueles irmãos que estão reproduzindo, ou seja, o vídeo, encaminhando os vídeos, né? Isso é bom, certo? Eu mando os vídeos para os grupos da igreja,
Marcílio envia para uma lista de transmissão que ele tem, Adriano também envia para o contato deles, mas vocês também podem enviar, não é, para os seus contatos. E graças a Deus, isso alguns têm feito isso e eu agradeço porque tem pessoas que não fazem parte da nossa igreja e que têm recebido o vídeo e que têm mandado mensagens para mim nesse sentido, dizendo que é muito bom. Né? Uma amiga minha que mora em outra cidade, ela disse que recebeu o vídeo, né, da região metropolitana aqui de Recife, e ela disse, olha, você não sabe como é importante a gente está recebendo esse vídeo seu, essa palavra sua que para nos motivar e para nos encorajar. Então eu dou graças a Deus por isso e também quero agradecer aos irmãos pelas palavras carinhosas. Né? Eu tenho recebido palavras de irmãos da nossa igreja, né, dizendo, pastor, amém, muito obrigado por isto. E o que eu peço aos irmãos é oração, né? Porque afinal de contas não é fácil você estar enviando um vídeo por dia. Não é fácil estar enviando um vídeo por dia, mas nós estamos assim procurando fazer o máximo possível para a gente estar colocando sempre uma palavra pela manhã, não é? Logo assim de manhã já coloco, porque durante o dia as pessoas já vão vendo, certo? A gente, não eu vou fazer sempre o possível para estar colocando. Pode ser que algum dia eu não possa, mas eu vou sempre procurar fazer o possível. Tá certo, gente querida? Eu gostaria de trazer uma reflexão nessa manhã, numa passagem bastante conhecida e bastante pregada, não é? Bastante pregada, que é a mulher do fluxo de sangue, certo? Que está lá em Marcos capítulo 5, verso 25. Foi um momento em que Jesus estava passando e muita gente ali cercava Jesus, muita gente mesmo. Alguns tocavam Jesus, outros comprimiam Jesus, né? Ou seja, ele estava ali no meio da multidão e onde Jesus ia, a multidão ia com ele, né? E aconteceu, diz aí o capítulo 5 de Marcos, verso 25, e aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, ou seja, essa mulher tinha uma menstruação crônica, certo? Ela tinha uma menstruação crônica. E muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Então nós vemos aqui uma mulher que ela estava numa situação completamente desesperadora, certo? Essa mulher, ela possuía, diz aqui o texto, que ela possuía certos recursos. Recursos que talvez hoje fosse assim, ela tivesse recursos para recorrer a um plano de saúde, vamos dizer. Então, mas essa mulher aqui, ela tinha despendido todo o seu dinheiro, porque ela ia de médico a médico, médico a médico, e ninguém curava. Passava-se remédio, passava-se tratamento, e essa mulher, antes, diz aqui, ia de mal a pior. Ou seja, o fluxo sanguíneo, ao invés de diminuir, ia aumentando cada vez mais. E essa mulher ia se sentindo o quê? Enfraquecida no seu corpo, visto que ela estava perdendo todos os dias, constantemente, sangue. Né? Tendo ouvido a fama de Jesus, observa, essa mulher tendo ouvido a fama de Jesus, ou seja, essa mulher aqui, ela já tinha ouvido falar a respeito de Jesus Cristo, do seu poder, da sua mensagem, do seu amor, da sua compaixão. Não é? Então ela ouviu falar. Esse homem que está passando aqui agora, ele cura. Não é? Ele tem o poder para restaurar a saúde das pessoas. Eu já ouvi falar que ele curou cegos, ele curou surdos mudos, ele libertou pessoas que viviam dominadas por espíritos malignos. Então essa mulher deve ter ouvido falar as diversas histórias que corriam ali a respeito de Jesus. Porque diz aí, ela, tendo ouvido falar da fama, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Então, observa a primeira coisa que essa mulher aqui, ela tem, né? Ela ouviu a fama de Jesus. E é interessante que lá em Romanos, capítulo 10, verso 17, diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir. Então, a primeira coisa foi que, ao ouvir a respeito da fama de Jesus, essa mulher creu de que este homem, ele tinha poder para curar a sua enfermidade. E aí ela vai, não é? E toca, vai por entre a multidão e toca-lhe as vestes. Ora, isso é interessante porque uma mulher, quando ela estava no período menstrual, ela não poderia tocar em nada.
Preste bem atenção. Ela não poderia tocar em nada. Uma mulher no período menstrual era muito discriminada. A mulher naquela época já era discriminada, não é? E ainda no período menstrual também. Então tudo que ela tocasse tornaria-se impuro. Se ela sentasse numa cadeira, ficaria impura aquela cadeira. Não é? Se ela tocasse num homem, esse homem ficaria impuro. Ele teria que passar por um ritual de purificação. Então, imagina a situação social também dessa mulher. Então essa mulher, né, foi por entre a multidão ali, talvez, não evitando, quem sabe, que alguém a conhecesse, né, e pudesse identificá-la como aquela mulher que tivesse com aquele problema, porque outras pessoas podiam saber, ela ia médico, ela tinha vizinhos, né, tinha família. Então o que é que acontece? Essa mulher aqui, ela vai por entre a multidão e toca nas vestes de Jesus. Ela não ousou nem pedir, ela apenas tocou nas vestes de Jesus. Porque dizia, diz o verso 28, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ou seja, a fé dela, né, e como toda fé, acontece no coração. Aquela mulher ouviu falar da fama de Jesus, a fé vem pelo ouvir, e no seu coração ela creu. No seu coração ela creu de que Jesus era poderoso para curá-la, ao menos ela tocando nas vestes dele. E foi isso que ela fez. E diz aí, queridos, que logo se lhe estancou a hemorragia. E sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Ou seja, sentiu de imediato o estancamento da hemorragia. Sentiu de imediato o poder curador de Jesus no seu corpo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Ora, responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ou seja, muita gente tocava em Jesus. Muita gente ali tocava nele, não é? Por isso que os discípulos disseram assim, ó, como é que tu dizes quem me tocou? Não está dizendo que a multidão te aperta, te comprime, toca em ti? Só que esse toque foi um toque diferente. Muitas pessoas tocavam em Jesus por curiosidade, outras pessoas tocavam em Jesus apenas para ver, não é? Se seria curado do seu mal, não é? Havia muitos toques ali, mas o toque dessa mulher foi diferente. O toque dessa mulher foi um toque de fé. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, mas consciente, né, do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ela testemunhou da sua fé. Porque Jesus fez questão, gente. Eu fiquei pensando, por que o Senhor fez questão de perguntar quem lhe tocou? Porque Jesus fez questão de que essa mulher se revelasse, de que essa pessoa se revelasse na multidão. Por que Jesus fez isso? Bom, ele já sabia que tinha curado alguém, então poderia ter ido seguindo e pronto. Mas não, mas ele parou e disse, ó, quem me tocou? Por que ele queria que essa pessoa se revelasse diante da multidão? Para testemunhar da fé, gente. É o testemunho da fé. Essa mulher ali, ela estava testemunhando para as pessoas à sua volta de que ela tinha sido curada pelo poder de Jesus. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. E aquela mulher ali sai dali curada. Te salvou aí significa curada. Salvar aí tem um sentido de curada, certo? Tua fé te curou. É como se ele estivesse dizendo, tua fé te curou. Salvou ali daquela enfermidade que estava destruindo a vida dela. É isso que salvar aí significa. Vai-te em paz. Ou seja, não é? Não havia mais, aquela mulher não teria mais razão para se afligir, porque no seu corpo o poder de Jesus operou uma cura. E agora aquela mulher estava completamente livre, olha aí, fica livre do teu mal. Dali por diante aquela mulher iria viver a vida sem esse mal retornar para ela.
Dali para diante, aquela mulher ela estaria completamente saudável. Queridos, a lição aqui nessa manhã para nós é sobre esse toque da fé. Muita gente vai a Jesus apenas por causa dos milagres, muita gente vai a Jesus por muitas outras razões. Mas a gente precisa ir ao Senhor com fé de que Ele é o nosso Salvador, com fé de que Ele é o Deus encarnado, o Verbo que se fez carne, com fé de que Ele é aquele que nos traz a salvação, de que foi através da sua morte e ressurreição que Ele alcançou a salvação para todos nós. Precisamos ter esse toque de fé, precisamos ter essa fé que não é curiosidade, essa fé que não é só para se ver livre de uma situação, mas essa fé que é diferenciada, essa fé que faz com que a gente, ao tocar em Jesus ou ao crer, ao invocar o nome de Jesus, a gente seja salvo. Que nessa manhã, né, neste dia, Deus abençoe grandemente a sua vida. Que nesse dia de domingo, né, primeiro dia de uma nova semana, Deus te encha de fé, de esperança, sabe? De paz, de misericórdia, de graça. Em nome de Jesus. Um beijão a todos e um abraço bem apertado. Amém? Deus abençoe.